Olá pessoal, hoje eu estou participando de um congresso de líderes, de pastores aqui em Porto Alegre mesmo, num dos hotéis aqui de Porto Alegre. São 2 dias com palestras, comunhão e chegando ao final do ano aí, né, recebendo de Deus, um carinho de Deus aí também, direção, palavra, conforto, enfim, louvado seja Deus por isso. E eu estou gravando aqui no quarto do hotel, então meio no improviso, né? Então não vai ficar das melhores gravações, mas espero que a palavra chegue ao teu coração. Nós estamos refletindo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? Chegamos ao capítulo 24, e nesse capítulo aí nós vemos a narrativa aí quando Paulo tinha sido preso, estava sendo preso, e foi levado diante do governador chamado Félix. Você lê o texto aí, tanto o capítulo 23, 24, que você fica bem inteirado aí, né, do que estava acontecendo. Eu faço somente um recorte aqui, do texto, alguma aplicação da Santa Palavra de Deus para as nossas vidas. E o recorte e o detalhe que eu gostaria de falar a vocês hoje é que numa dessas aparições, quando Paulo comparece diante do governador Félix, este estava acompanhado da sua esposa, né? O verso 24 diz que vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Vemos Paulo que ao falar diante do governador, Paulo não temeu pela sua vida. Porém, ele procurou aproveitar aquela oportunidade e falar sobre a fé em Jesus Cristo. E vemos que este casal estava gostando de ouvir Paulo, enquanto Paulo estava falando sobre a salvação, sobre a fé em Jesus Cristo, né? Mas Paulo não ficou muito no raso. Paulo foi mais a fundo, foi falar sobre mudança de vida. Paulo foi transparente, foi incisivo também, né? E nessa exposição, então, alguns temas incomodaram a Félix. O texto cita que Félix teve medo. Veja, o verso 25 cita que quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. O que Paulo estava falando causou um incômodo no governador, na sua esposa e até medo, né? Qual o assunto que gerou isso no governador? Primeiro vemos que o texto cita que Paulo falou acerca da justiça. Ou seja, Paulo estava falando a eles que eles precisavam se tornarem pessoas justas diante de Deus. Eles precisavam fazer alguma coisa em relação aos pecados que eles tinham cometido no passado. Os historiadores veem que Félix ele havia cortejado e conquistado Drusila, né? Mas ela era casada com o rei Emesa, rei de um pequeno estado da Síria. Mas Félix a persuadiu e ela então deixou o seu marido e casou com ele. E isso, diante da palavra de Deus, isso é adultério, né? E Paulo falando sobre isso, sobre a justiça de Deus, talvez veio diante de Félix quantos pecados ele estava praticando, usufruindo do prestígio, do poder, né? O poder lhe concedia tanto prestígio, acesso a tantas coisas, e aqueles pecados começaram a incomodar ele. Talvez veio à mente de Félix a quantas injustiças ele havia cometido junto ao povo, que causou prejuízo ao povo. Então, Paulo fala sobre a justiça, sobre se arrepender dos pecados cometidos. Paulo também falou sobre o domínio próprio, diz o texto. Ou seja, ter um domínio sobre a sua vida, evitar cometer pecados. Uma coisa é se arrepender dos pecados passados e outra precisa do domínio próprio para vencer as tentações atuais, né? Para não voltar a cometer pecados. Mas Félix, vemos que ele era um homem ambicioso, um homem avarento,
e ele até esperava ganhar algum dinheiro com o apóstolo Paulo, né? Talvez imaginando que Paulo estava preso, então Paulo ia querer subornar o governador para ser libertado. Então aquilo incomodou ele, porque na verdade ele era um homem ganancioso, né? O terceiro tema abordado por Paulo foi acerca do juízo vindouro, diz o texto. Ou seja, Paulo desafia, mostra para eles que eles precisavam se arrepender dos pecados, evitar as tentações do momento e também se preparar para o juízo, porque todos nós compareceremos diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, né? O que Félix e a sua esposa fizeram ao ouvir o Evangelho? Qual foi a reação deles ao ouvir o Evangelho exposto por Paulo? Eles se sentiram incomodados e preferiram dar as costas à palavra que lhes era comunicada. Ao ler o capítulo todo, você vai perceber que quantas outras pessoas, outros líderes políticos, religiosos, ouviram o apóstolo Paulo e acredita assim que Paulo apresentou de uma forma brilhante o Evangelho, claro, né? E eles estavam ali diante daquele apóstolo, ouviram o Evangelho, o Espírito Santo agindo, convencendo. Mesmo assim, aquelas pessoas endureceram o coração e se recusaram a crer e obedecer. Na vida das pessoas, aquilo que está cômodo, né, confortável, isso não gera mudança, isso não melhora a vida, isso não causa nada, está cômodo, está confortável, né? Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho incomoda, o Evangelho tira nós do comodismo, pois o Evangelho traz à luz as coisas que estão erradas na nossa vida e requer de nós mudanças, requer de nós arrependimento, requer fé em Jesus Cristo, requer mudança de vida. O Evangelho incomoda as nossas almas, né? E aquilo que nos incomoda nos leva a mudar, sair daquele que está cômodo, confortável. Assim é o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia vai mostrar que o Evangelho é o poder de Deus para curar, para restaurar, abençoar, para salvar. O Evangelho dá nova oportunidade, dá esperança, revela o amor de Deus, o seu perdão, a sua salvação. O Evangelho quer nos tirar daquela situação e nos dar nova vida. O Evangelho incomoda, o Evangelho nos move, nos tira de uma situação de conforto e nos dá uma nova vida, o que o Senhor tem para nós. Mas infelizmente, quantas pessoas não se arrependem, não querem se arrepender, não estão dispostas a abandonar os pecados, não se preocupam com o juízo divino, né? Mesmo com o Evangelho os trazendo incômodo, né? A semelhança do que vimos aí com Félix e a sua esposa, as pessoas preferem não mudar, dão as costas para o Evangelho e continuam longe de Deus. Espero que não seja o teu caso, amém? Espero que não seja o teu caso. Em Hebreus 4,17 declara: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Amém? Abençoado dia para você.